Quando o Senhor Jesus estava operando, ele falava muitas palavras ao povo daquela época. Algumas delas eram bem diretas. Por exemplo, o Senhor Jesus sempre dizia: em verdade vos digo. Algumas eram indiretas, como o que o Senhor Jesus disse a Felipe: eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. João 14:10. Mas o que realmente me impressionou foram as parábolas ditas pelo Senhor Jesus, como a parábola da rede, a do pastor procurando a ovelha desgarrada, a do mau servo cobrando uma dívida de um credor, a do retorno do filho pródigo, a da festa de núpcias, a da figueira e assim por diante. Olhando para essas parábolas, eu não pude deixar de pensar: por que o Senhor Jesus contava essas parábolas quando estava operando? Qual era sua vontade escondida por trás delas? Com estas perguntas, eu continuava orando ao Senhor para que me iluminasse. Um dia, quando estudava a Bíblia, li estes versos. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Mateus 13:10, 16. Considerando esses versos com atenção, orando e buscando nas palavras do Senhor Jesus, eu consegui entender um pouco suas palavras. Acontece que quando o Senhor Jesus estava realizando sua obra e pregando, havia muitas pessoas que iam ouvir sua pregação, mas nem todas realmente seguiam o Senhor e trilhavam o seu caminho, tais como os fariseus. O propósito deles, ao ouvirem a pregação do Senhor, não era buscar a verdade, mas encontrar maneiras de acusar o Senhor Jesus e tentar armar uma cilada para ele. Algumas pessoas seguiam o Senhor Jesus porque viam que ele fazia muitos milagres, que ele podia conceder graças e bênçãos aos homens, curar os doentes e expulsar os demônios. O propósito dessas pessoas era obter mais graças e bênçãos, e não seguir o caminho do Senhor, nem se importar com sua vontade. Apenas alguns seguidores estavam dispostos a seguir o Senhor porque amavam a verdade e viam a autoridade e o poder em sua obra e pregação, tais como Pedro, João, Jacó e assim por diante. Logo, para ganhar aqueles que realmente acreditavam em Deus e amavam a verdade, o Senhor Jesus usava parábolas para pregar para todos, expressando a verdade, para testemunhar a obra e o caráter de Deus, e para revelar os mistérios do reino dos céus. Todos aqueles que amavam a verdade buscavam vivamente o Senhor Jesus. Então eles obtinham iluminação e orientação do Espírito Santo e entendiam o significado das parábolas. No entanto, aqueles que não amavam a verdade, mas só pediam por graças e bênçãos, não buscavam, por iniciativa própria, o significado das suas palavras, então eles nunca entendiam a verdade. Desta forma, aqueles que tinham fé verdadeira em Deus e amavam a verdade, e aqueles falsos crentes e descrentes que só pediam graças e bênçãos eram divididos de acordo com seu próprio tipo. Isto cumpre o que o Senhor Jesus disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Mateus 13:11 e 12. Este é o primeiro aspecto do significado de o Senhor Jesus falar em parábolas quando estava operando.